Amém, irmãos? Os irmãos vão... Eu estou matando um pouco a saudade, não estou vendo ninguém, mas os irmãos vão matar um pouquinho da saudade, né? Ver na minha cara aí, e vão até cansar. Mas vamos para essa parte, não sei se vai ser a parte final, a gente começa a falar, e é um assunto tão gostoso da gente ler, da gente estudar, da gente refletir, a gente vai amadurecendo, a gente vai destruindo tanta mentirada, tanta coisa que é inventada, é criada, né? Tanto entulho que a gente se sente uma pessoa melhor, entendendo. A gratidão, ela é muito maravilhosa. O candelabro, grava isso. João vê os candelabros. A luz, a igreja como luz. Jesus, a palavra de Deus também é símbolo de luz. Lembra do Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, tudo a ver. Igreja, palavra de Deus, luz do mundo, tudo a ver. Então, está lá. Terminando essa introdução, vou citar mais um versículo para a gente caminhar aqui. Tá? Terceira praga passou. Vamos lá. Tabernáculo, tá? Só para os irmãos gravarem aí. Eu fiz questão de pôr o Atlas para dar fonte, tá? Esse é um Atlas do Tabernáculo, André Daniel Henke. Eu não sei se acha isso mais para comprar, mas se algum dia os irmãos acharem, é muito bacana. Quem quiser estudar o Velho Testamento, quiser estudar o Tabernáculo, tem tudo aqui. Aqui, aliás, tá? Aqui, aliás, vai trazer muita coisa que as pessoas falam errado, né? Já viram os outros falar assim, vamos ouvir os levitas. Os levitas é o povo. Não tem nada a ver, irmãos. Porque os levitas, eles não eram só cantores. Aliás, os irmãos vão ver aqui nesse grupo aqui, quem está tocando as trombetas são levitas, mas são sacerdotes. Os levitas, essas pessoas que você vê aqui, ó, carregando água, tá vendo? O trabalho dos levitas era um trabalho extremamente pesado. Trazendo lenha. Eles tinham que cuidar de lenha, manter lenha seca, cortar, empilhar madeira. Era um trabalho pesado, o trabalho dos levitas. Trazer água. Quando Israel acampava em lugares que não tinha água, Israel usava muita água no sacrifício, a bacia de água era enorme, a bacia de bronze. E quem trazia as águas eram os levitas. Então, constantemente, eles estão saindo, buscando água para abastecer a bacia de água, que tinha que ficar sempre cheia, para os sacerdotes se lavarem, se banharem. Tá? Então, os sacerdotes, os levitas, melhor dizendo, trabalhavam muito. E para carregar? Quando desmontaram esse tabernáculo, para carregar o peso desse altar aqui, irmão, esse altar todo era de madeira maciça, revestido de bronze, um bronze grosso, onde se queimavam os animais. Então, era uma peça extremamente pesada. Para carregar isso, eles carregavam, né? Tinha os varais para carregar, transportar, locomover, carregar lenha, carregar estas lonas do tabernáculo. Vou mostrar para os irmãos o tabernáculo aqui, para os irmãos verem coisa mais linda. Aqui, ó. Isso aqui é um desenho feito, um gráfico, dentro da descrição de Êxodo, né, Levítico e Deuteronômio. Uau! Isso aqui é o véu do tabernáculo. Esse primeiro véu, que sem os querubins, ele ficava na porta do lugar santo. E esse véu aqui, que era os dois querubins, ele ficava na entrada do Santo dos Santos. Então, vejam aqui é o tabernáculo, tá vendo? Do deserto. As tábuas, todas as tábuas revestidas a ouro, as suas bases de prata. E aqui tinha o véu grosso. O véu não era um véu que a gente fala, uma cortina, era um tapete grosso, muito pesado. Então, o primeiro véu, ele era colocado na entrada do lugar santo. E o segundo, que tinha os querubins, era colocado separando o santo dos santos. Esse é o véu, que era extremamente grosso, porque era feito de tecidos pesados, todo bordado.
Era ali no tabernáculo. E essas tábuas aqui, todas revestidas a ouro. Então, olha só, a primeira tenda do tabernáculo tinha 4 tendas. A primeira tenda era essa tenda aí. Era toda trabalhada em tecido. Tecido, pele de cabra, tecido, linho e tal. E era toda assim desenhada, bordada. Cheia de querubins, e em vermelho, carmesim e um azul. E o ouro, que era os anjos, né? Os querubins. Então, quando você estava ali no lugar santo, quando aquelas lâmpadas do candelabro acendiam, as paredes, que eram todas revestidas a ouro, elas brilhavam. Elas davam um clareamento amarelado muito bonito. E quando se olhava para o teto do tabernáculo, é como se você visse anjos voando. Porque esses querubins, eles eram na cor amarela, cor de ouro. Então, aquelas luzes iluminando, o candelabro iluminando, aquele ambiente todo brilhante, com tábuas revestidas a ouro, era muito lindo. O tabernáculo era uma coisa muito linda. Mas o Santo dos Santos não tinha acesso nenhum, nem à claridade, nem à luz. Era um lugar reservado, totalmente fechado. Entenderam o que eu falei com os irmãos, né? Aquele poema que Deus habita nas trevas, é nesse sentido. Porque ali no lugar Santo dos Santos, tá vendo? Esse lugar aqui, não tinha janela, não tinha nada, e o véu era muito grosso. E a cortina tampava em cima. Então era um local escuro. Por isso que o Salmo fala lá, o Salmo 139, para Deus as trevas são como luz. Quando a Bíblia usa a figura de trevas para falar alguma coisa, é uma figura de linguagem. Porque quando Deus cria, diz lá na criação de Gênesis, criou a luz e as trevas. As trevas chamou noite. E o dia chamou luz, né? E lá fala que Deus viu que era muito bom. O que é muito bom? As trevas e a luz. Entende? É bom entender isso para ninguém ficar... Enfim, muitas coisas no Velho Testamento você vai perceber aqui, tá? Então, por isso que a arca ficava num local extremamente escuro. Essa é a primeira capa. Tinha a segunda capa, que era feita de peles de cabra. Olha só. Primeiro véu, primeira capa, era toda trabalhada. Então, depois que eles armavam essas capas, isso aqui são 20 metros de capa. Os irmãos imaginam o peso de ser para carregar. Os levitas, o trabalho era pesado. Transportar o tabernáculo não era fácil, né? Mas tinha essa segunda capa, que era a capa de pele de cabra, era a pele mais grossa, para proteger a primeira capa, que era toda bordada e trabalhada. Aí vinha uma terceira capa, olha interessante, que era feita de pele de carneiro, era mais forte ainda. E essa aqui já tinha as estacas, os lugares para amarrar as estacas. Então, a primeira pele, primeira cobertura, era desenhada, bordada. A segunda, feita de pele de cabra para proteger a primeira. A terceira era de pele de carneiro, tingida de vermelho. Os irmãos vão ler lá em Êxodo. Assim que eles fizeram essa cobertura, essa capa, vamos dizer assim, elas foram tingidas de vermelho. Peles de carneiro, com as estacas. E tinha a quarta, que era feita de peles de animais marinhos, ou seja, impermeável, né? Então, choveia, água, o tabernáculo estava sequinho. Essas duas peles, aqui é o sacerdote. Esse é o culto do Velho Testamento, tá? Esse é um sacerdote, não sumo sacerdote, tá? Quero que os irmãos vejam isso aí, para os irmãos entenderem a diferença. Isso aí é um sacerdote, tá? Todo sacerdote vestia assim. Tinha essa túnica de mangas compridas com esse cinto. E a mitra em cima, usada na cabeça, tá? Agora, o sumo sacerdote era diferente. Ele tinha essa primeira túnica, tá? Que era a túnica de linho, de manga comprida. Depois que ele vestia essa capa, ele vestia uma sobrepeles, que era uma capa, tá vendo? Era tipo uma camisola de azul, manga curta. E, olha só, interessante, irmãos. Aqui, na borda dessa capa, tinha sinos,
E tinha as romãs, que Deus mandou colocar as romãs, que eram de fios de ouro, vermelho e azul. Então, o sacerdote, quando ele andava ali ministrando, trocando os pães, trocando o incenso e acendendo as lâmpadas do candelabro, ele movimentava. E esse movimento era percebido pela congregação, pelo sacerdote, pelos levitas que estavam fora, que ele estava em movimento, ele estava andando, isso era normal. Então, o sino repercutia, ele andava e tocava o sino. Depois que ele vestia essa pele, tinha um avental. Está vendo? Que era um manto sacerdotal. Era muito linda a roupa do sacerdote, sumo sacerdote. Ele vestia esse manto, que era tipo um avental. Depois que ele vestia esse manto, tinha uma terceira peça, que era o cinto. Está vendo? Ele vestia, primeiro, todo sacerdote tinha aquela capa de linho branca, aquela túnica branca. O sacerdote, a mitra e o cinto. Agora, o sumo sacerdote, além da túnica branca, ele tinha a sobrepeles, que era azul, com sinos, com as romãs, tinha esse avental sacerdotal, peitoral, tinha o cinto e depois ele colocava isso aí, o peitoral. O peitoral era uma peça com as pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel. E depois que ele fazia isso tudo, ele colocava a mitra. Mas só que a mitra do sumo sacerdote tinha uma lâmina de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse culto do Velho Testamento. O sumo sacerdote, quando ele caminhava com essa roupa, só a roupa dele já transmitia santidade. Porque a roupa do sumo sacerdote ela trazia um impacto. Era uma roupa extremamente bonita, extremamente ungida, extremamente carregada de símbolos. Então, imagine esse sumo sacerdote andando no pátio ali, ministrando com essa roupa, a glória de Deus em volta. Então, isso aí está aí só para os irmãos, tá? Eu coloquei para os irmãos terem um material para estudo, quando vocês estudarem Velho Testamento, Êxodo, Levítico, as peças, as roupas, enriquecer. Período de quarentena, ler Bíblia, estudar é bom, né? Então tá bom, irmãos. É isso aí que eu queria mostrar. Vamos caminhar agora para encerrar essa última parte do capítulo 1 de Apocalipse. Os irmãos estão observando que eu estou tratando o Apocalipse de uma forma pastoral. A gente não está fazendo estudo exegético, técnico, não. É no âmbito pastoral. Para vocês estarem alimentando a alma e essas reflexões todas bíblicas, todas pastorais. O capítulo 1, versículo 17 é interessante. Porque João, aqui, ó, João diz assim, quando ouvi, primeiro, vamos lembrar, as palavras que Deus revela para João, Deus fala que são coisas que precisam vir a ser. Depois que Jesus passa para João a mensagem e anuncia o que ele irá mostrar, que são coisas que precisam vir, porque são parte do governo soberano de Deus, ele prepara as igrejas. Primeira preocupação de Deus em Cristo é preparar as igrejas para as coisas que virão. Lembrando que não é para interferir no governo de Deus, mas sim se preparar para as coisas que virão. Então, quando João ele vê Jesus no meio dos candelabros, ele assusta com aquela visão tão profunda que diz a Bíblia que ele fala assim, tá vendo aqui, ó? Quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita, tudo é Velho Testamento, né? Colocou a sua mão direita sobre mim e me disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Interessante que na visão, quando João vira, eu saltei os versículos, porque para a gente não estender muito, ele vê Jesus no meio dos candelabros e na sua mão direita, João vê 7 estrelas. Aí a voz fala com ele, Jesus fala, 7 estrelas que viste nas minhas mãos, na minha mão direita, são os 7 anjos da igreja. Interessante, a mão direita. E quando João cai diante da imagem
que João fica apavorado, aterrorizado, a palavra certa é essa. Jesus, com a mão direita, que está às estrelas, ele pega João com a mão direita. Ele poderia falar assim, não, as mãos direitas estão ocupadas com as estrelas, deixa eu levantar João com a esquerda. Então, por isso que eu falo que estudar Apocalipse sem estudar o Velho Testamento é difícil. Por que a mão direita? A mão direita é a mão da bênção. Aqui não é questão de prioridade, preferência, destro, esquerdo, não é nada disso. Foi algo que se configurou. Foi algo que se estabeleceu como sinal. Quando Jacó está no Egito, diz a Bíblia que Jacó estava para morrer, né? Jacó estava para morrer. Aí o que acontece? Eles falam com José. Seu pai está muito enfermo, está doente. Tal. Aí o José pega os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e fala, vão lá no pai, o pai está doente, o pai está mal, e vamos ficar um período com ele lá, porque ele já está para morrer. Então José leva Manassés e Efraim. Quando chega lá, diz a Bíblia, lá no Gênesis, a partir do versículo 48, capítulo 48, 49, até o 50, José se prostra diante do seu pai, no chão, ele se prostra. Depois ele pega Manassés, que é o filho mais velho, e coloca ele à direita de Jacó. Jacó já estava velho, enfermo, então ele coloca Manassés à direita. E o Efraim, que é o mais novo, ele coloca à esquerda, para que o seu pai abençoe os seus filhos. E aí Jacó começa a impetrar a bênção. Quem já leu lá lembra o que eu estou falando aqui. Só que Jacó pega a sua mão direita, que está próximo de Manassés, e cruza para a esquerda para abençoar a Efraim. E a sua mão esquerda ele põe sobre a cabeça de Manassés. Diz a Bíblia que José não gostou daquilo. José fala, não, meu pai, Manassés é o mais velho. Sobre ele o senhor tem que impetrar a mão direita. Mas Jacó o repreende, fala, eu sei, meu filho. Eu sei que ele é o mais velho. Eu sei perfeitamente, mas ele também será uma grande nação, um grande povo. Mas o seu irmão, o menor, será o maior. Interessante, né? Porque Jacó, com ele foi a mesma coisa. Esaú e Jacó. Aí Deus fala assim, o menor servirá o maior. Jacó seria abençoado no lugar do Esaú. Acontece a mesma coisa agora. Jacó tira a mão que seria colocada sobre Manassés, que está à sua direita, e abençoa a Efraim com ela que está à sua esquerda. E a sua mão esquerda vem para Manassés. Mão direita é a mão que sustenta. No Velho Testamento, a bênção, a imposição era com a mão direita, porque ela simbolizava a que sustenta, a que dá vida, a que faz crescer, germinar e ter êxito. Por isso, bonito texto de João, que Jesus, ao segurar as estrelas com a mão direita, ele também levanta João quando cai com a mão direita. Ele sustenta João e fala, João, eu estou sustentando você com a minha mão direita. Eu estou lhe abençoando com a minha mão direita, a mão que sustenta a pregação através dos meus ministros é a mesma mão que ele levanta. Vamos voltar lá no texto, mais uma vez, para concluir. Olha aí. Voltando lá, é bom que os irmãos vão ter esse material aí, né? Aqui, o versículo 17. Quero chamar a atenção dos irmãos que aqui é o grego, versículo grego, com a tradução literal. E, quando vi, caí para com os pés dele, como se morto. E ele colocou a sua direita dele sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Mais uma vez, nós vamos fazer uma pequena exegese aqui
Não temas. Olha, não é da aula, não, é enriquecer para os irmãos, a forma dos irmãos entenderem. Não temas, o não, o me, que é um advérbio de negação. Não temas, não, é um advérbio de negação. E o verbo aqui, fobu, tá vendo? Mefobu, é o que Jesus fala para João. Mefobu, não temas. Fobu está no imperativo. Faz toda a diferença, né, queridos? Está no imperativo. É o imperativo presente. Então, o imperativo, junto com o advérbio não temas, a tradução literal é pare de sentir medo. É como se Jesus estivesse ordenando a João. Não é um não temos assim, não, João, não fique com medo, não. Não fique preocupado, não. Jesus fala para João nestes termos, mefobu, imperativo, pare de sentir medo. Pare de ficar assustado. Pare de se espantar. Não é interessante? Mefobu. Pare de sentir medo. Pare de ficar assustado. Por quê? Porque o medo, esse pavor, esse medo não é para os discípulos. Esse pavor da presença de Deus no Apocalipse é reservado para os que não lhe rendem glória, não lhe obedecem, não creem no Senhor. Aí eu volto lá rapidinho no Apocalipse 6, a abertura do 6º selo. Ó, recapitular. Primeiro selo, o cavalo branco percorre a terra. O segundo selo, o cavalo vermelho. O terceiro selo, ao ser aberto, o cavalo preto. O quarto selo, o cavalo vermelho. O quinto selo, quando é aberto, João tem a visão dos mártires e dos que morreram por amor a Cristo debaixo do altar. O 6º selo, quando é aberto, ocorrem os flagelos. O sol se torna em silício, a lua em sangue, as estrelas começam a cair do firmamento, e na linguagem lá do Apocalipse, capítulo 6, os irmãos leem, por isso que eu estou passando esse para-casa aí, o capítulo 6, o 6º selo, diz que as estrelas começam a cair como a figueira, quando o vento sopra com força, os figos caem. Então, as estrelas caem. Aí o que ocorre, irmãos? Diz a Bíblia que os ricos, os reis, os poderosos, vão lá no texto, que aí os irmãos vão entender tranquilamente o que nós estamos falando aqui. Aqui é capítulo 6, está vendo? De Apocalipse. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Por isso, certo? Por isso, Jesus fala com João: pare de sentir medo. O medo e o pavor é para os que não me conhecem. O medo e o pavor é para os que não temem o meu nome. O meu servo, o crente fiel, não deve sentir medo diante das situações e diante dessa visão, diante da minha presença. A minha presença é para sustentar você com a minha mão direita. Não para ser símbolo ou instrumento de espanto. O medo, o pavor, o pânico está reservado para os que não me obedecem. Então, vou resumir essa nossa pastoral dizendo o seguinte: pandemia, peste, sofrimento, luta, nada disso deve nos abalar. Incomoda, incomoda,
traz ansiedade, traz. A gente é o barro, a gente é feito de barro. Mas estas coisas que estão aqui, por isso que foram escritas, é para sustentar a nossa fé, para fazer a gente não temer, tá? Para fazer a gente ficar firme, que o assombro não é para os que amam a Deus. Mefobu, grava essa expressão grega, que Jesus fala para João, que está registrado ali em grego. Mefobu, pare de sentir medo, pare de ficar assustado, é um imperativo. Jesus não está fazendo um pedido para nós. Jesus não está falando como um cordeiro mansinho, não, meu filho. Jesus está falando, pare agora de sentir medo. Não é para nós. Amém, irmãos? Então, é isso aí. Eu ia ilustrar aqui com a leitura de um livro. Eu não tenho jeito de evitar. Eu leio, eu amo literatura. E um livro que me marcou quando eu li chama O Deserto dos Tártaros. É um livro interessante que foi escrito por um italiano, mas uma hora eu vou falar sobre ele, agora não, porque senão o tempo vai... Os irmãos vão acabar me parando de ver meus vídeos, né? O Deserto dos Tártaros. É uma mensagem muito bacana. A mensagem do livro, vou dar só uma entrada já que eu falei, é a história de um jovem, né? Giovanni Drogo. Ele é um oficial novo, recém-formado da academia, e ele é designado para o Forte Bastiani. O forte, ele ficava na fronteira da Itália, lá no norte da Itália. E esse jovem vai para lá. E é interessante, quando ele chega nesse forte, ele descobre que é um lugar ermo, nas montanhas, nas cordilheiras, não tinha nada por perto. E o Giovanni, ele fica assustado. E o povoado mais próximo ficava a mais de 30 quilômetros daquilo ali, mas ninguém via, porque era um lugar muito ermo, escuro, à noite não tinha luz, era aquela coisa. Então, o Giovanni vai para ali. E lá ele é aconselhado por os que já estavam lá há mais tempo, falou, olha, filho, peça transferência, você vai ficar aqui nesse ermo, você vai ficar aqui. Aqui a vida aqui é parada, não tem nada. No dia de folga, você fica dentro do quartel. Num mês de férias, você fica dentro do quartel. Então, a sua vida vai ficar reduzida a isso aqui. Mas o que alimentava? Interessante o livro. O que alimentava as pessoas ficarem lá no deserto, naquela região, lá no forte, chamado Forte Bastiani, era que existia uma ilusão, uma fantasia, que a qualquer momento os tártaros iriam invadir a região da Itália, que fizeram isso em outras ocasiões passadas, nos séculos passados. Os tártaros eram um povo da região, que habitavam nessas regiões, então os tártaros invadiram. Então, todos eles que estavam ali dentro viviam no sonho de que os tártaros invadiriam novamente, eles lutariam uma guerra gloriosa, seriam promovidos e teriam uma carreira militar honrada, cheia de medalhas, aquela coisa toda. Era a única coisa que mantinha aquelas pessoas que viviam no forte. E o Giovanni acaba se habituando àquilo ali. Depois de 4 anos, ele vai em casa, vê a sua mãe, mas para ele tudo já era diferente. Ele não conseguiu adaptar mais na cidade. Ele não conseguiu, os seus amigos haviam casado, os outros mudado, outros trabalhado fora. Então, ele fica ali na casa dele, sem ambiente, e ele acaba voltando para o forte. Ele vai voltar depois de quase 15 anos. Sua mãe já tinha morrido, a casa já não era a mesma, e ele já não conseguiu ficar na cidade, ele volta para o forte. E lá ele morre. Morre não, ele fica lá mais de 30 anos. Interessante que a mensagem do livro, eu quero trazer para a gente nesse período de pandemia, é que é o seguinte, todos que ficaram no forte ficaram na ilusão de algo grandioso que iria acontecer. Ou seja, os tártaros iriam invadir e eles seriam todos heróis de guerra. Então, eles viveram a ilusão de algo que não aconteceu. Os tártaros nunca vieram. Então, o livro, a mensagem é essa. Pessoas que ficam vivendo numa ilusão, esperando coisas, com fantasias,
coisas que nunca virão. Interessante, o livro é muito... E eu fiquei muito impactado quando eu li esse livro, porque, eu estou resumindo o livro, a gente vive dentro do Ford, né? Quando você lê o livro, você é transportada dentro daquele Ford, né? Aquele ambiente hostil, fechado, isolado de tudo e de todos. E a mensagem é essa. Ficaram esperando algo que nunca aconteceu. E o autor ele consegue trabalhar essa questão. Pessoas que ficam aguardando os tártaros, vivendo de sonhos, de fantasias. E o que é triste no livro é que quando o Giovanni Drago sai, ele sai do quartel, depois de mais de 30 anos ali dentro, ele sai justamente quando houve uma ameaça de invasão, mas ele já está doente dos rins, ele é mandado sair do quartel para sua saúde, ele sai em meio de uma movimentação e ele morre na estrada, antes de chegar em casa. Então, o livro todo transcorre isso. Giovanni Drago viveu uma ilusão e viveu esperando algo que nunca aconteceu. Ou seja, ele desperdiçou a vida dele. Ele jogou a vida dele fora por causa de uma ilusão. Literatura faz a gente pensar e é muito gostoso. O Deserto dos Tártaros. Se algum dia alguém quiser ler, eu posso até emprestar. Não gosto de emprestar muito, não, mas para os irmãos eu empresto. Eu sei que os irmãos é tranquilo. Então, irmãos, um abraço forte. Que vocês aproveitem esse momento, esses vídeos, intercalem com a leitura de vocês, estudo de vocês. E um grande abraço mesmo de quem ama vocês de coração, viu? Tanto eu como a Magda, o Clark, o Edith, nós estamos com muita saudade daqueles encontros, daqueles cultos. Mas eu estou como daqui a Apocalipse. As coisas que precisam vir, virão. Estou orando para que Deus me abençoe minha família, abençoe vocês. Não quero interferir no governo de Deus. Não quero ser como muitos aí que acham que sabem, que querem por fim, querem determinar, querem fazer. Eu não entro nessa cultura evangélica. Eu prefiro ficar com o texto. Um grande abraço, Deus abençoe e fiquem na paz. No nome de Jesus. Amém.